William Cooper. Deus se move de forma misteriosa para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. William Cooper talvez não seja muito conhecido nosso, mas ele foi um homem que foi muito usado por Deus no seu tempo. Ele era um escritor, um poeta e também compositor de muitos hinos. Ele é muito conhecido nos países de língua inglesa, muito conhecido pelas igrejas desses países. Ele trouxe um grande impacto à sociedade da época através de seus escritos. Seus poemas eram conhecidos até mesmo pelos não cristãos, e seus hinos admirados também por estes. Ele teve uma repercussão tanto dentro como fora da igreja através de seus hinos e poemas. Mas Cooper ele viveu algo muito peculiar na sua vida. Ele era um homem que vivia intensas dores da alma. A sua alma estava sempre em muita tribulação. Na verdade, quando nós lemos a história dele, vemos o nível de depressão que ele tinha era tão alto que possivelmente ele devia ter algum transtorno psiquiátrico, que na época talvez não fora avaliado. Mas esse homem, mesmo diante dessas limitações, mesmo diante desses conflitos, queridos, é um poço que vale a pena a gente cavar. Por quê? Porque ele não deixou se limitar diante das suas limitações. E ele foi muito usado por Deus. William Cooper, queridos, nasceu em 1731. Ele perdeu a mãe quando ele era muito pequeno. E quando nessa época o pai dele acaba mandando ele para um internato, no qual ele fica até ali a juventude. E quando jovem, o pai dele colocou ele para ser. Como é que fala mesmo? Tipo um ajudante de advocacia. Porque era um sonho do pai dele que ele fosse o quê? Um advogado. E é interessante porque esse começo dele, a gente já vê algumas peculiaridades. Ele ainda não tinha tido uma experiência verdadeira de conversão, certo? Mas ao ser nomeado escrivão, para ele avançar na carreira e tudo, ele teria que participar de uma seleção, de uma prova. Gente, isso deixou o Cooper assim com muito medo e esse medo levou ele a dar uma surtada, sério. E ele realmente surtou. Tentou até mesmo cometer suicídio. E ele foi ali internado numa instituição para pacientes que viviam esses casos. Então a gente vê que perde a mãe cedo, ele vive no internato e ali ele cresce com uma alma muito atribulada. E que o leva na vida adulta a ter essa experiência, né, de tentar o suicídio. Mas vamos ver mais um pouquinho da história dele, queridos. Eles têm uma experiência real de conversão quando ele é colocado naquela instituição para pessoas com questões mentais. Ele ali encontra com um homem, um cristão chamado Dr. Nathaniel Colton. E esse homem, ele viu assim muita potencialidade em Cooper, até porque ele viu que Cooper tinha uma veia poética muito forte. E ele investe tempo, queridos, olha só a importância de investir tempo em pessoas. Quando Cooper encontrou alguém que investiu tempo nele, ele a vida dele começou a mudar. Porque esse homem, esse doutor, ele tinha uma característica também muito boa. Ele também era um poeta e ele era um crente muito fervoroso, um cristão muito fervoroso. E ali naquela instituição, na convivência com aquele homem, Cooper, ele tem contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. E num determinado momento, ele lendo a história de Lázaro, ele viu a paixão de Jesus, ele viu a benevolência de Jesus. Ele usa até essa frase. Ele diz o seguinte: eu vi uma benevolência, uma misericórdia, uma bondade, uma simpatia tão grande de Jesus com os homens miseráveis. Quer dizer, ele viu que Jesus ele valorizava as pessoas que estavam numa situação difícil. E ele diz que derramou lágrimas porque ele teve uma revelação da misericórdia de Jesus. E ali Cooper, ele tem uma experiência, entrega a vida para Jesus e no seu relacionamento com esse homem, com o doutor, ele o incentiva a ler a Bíblia, a estudar a palavra e além disso, o incentiva, porque ele já conhecia a veia poética dele, a escrever poemas. Ele toma posse disso, por assim dizer, e nesse inteirinho ele vai se recuperando e até que ele
tomam assim, a ciência do poder de Deus sobre a vida dele. Deus começa a usá-lo, escrevendo lindos poemas. Queridos, até que um dia que ele realmente recebe alta daquela instituição. Isso foi depois de muito tempo, isso foi quase um ano que ele esteve lá. O tratamento dele foi longo, mas ao mesmo tempo foi muito precioso. Por quê? Porque ele tomou contato com alguém que foi como um pai para ele, como alguém que o inspirou. Mas nós vamos ver que isso não termina por aí. Sabe, ele tem depois uma grande, grande amizade. Cooper, quando sai de lá, ele trava uma amizade com um homem chamado John Newton. Para quem não sabe, queridos, um dia eu quero falar dele aqui também. John Newton foi um grande homem de Deus, também um compositor de hinos, um pastor muito precioso. Ele foi o homem que compôs aquele precioso hino Maravilhosa Graça. E a história do Newton é linda porque ele era um traficante de escravos que se converteu ao evangelho e se tornou um pastor muito abençoado. E ali, Cooper, ele começa essa amizade, e John Newton, vendo ali a vida desse homem, uma vida que, apesar dele ter saído, ele ainda não estava uma pessoa 100% recuperada, ele ainda tinha as suas... Ele era uma pessoa muito fechada, ele era uma pessoa que gostava assim de não se relacionava bem com os outros, mas através da poesia, e Newton incentivou também a compor hinos, porque John Newton também era um compositor de hinos. Os dois até compuseram um inário juntos. Queridos, ele assim, como é que eu posso dizer, com essa amizade me incentiva. John Newton foi um outro pai para William Cooper. Um homem que tinha extremas limitações, mas a presença dele ali com John Newton fez com que ele começasse a dar passos muito preciosos nesse ministério que Deus estava usando ele, um ministério como poeta e como escritor de hinos, compositor de hinos. Bom, queridos, o ministério de William Cooper foi justamente esse. O impacto da vida dele foi um impacto de uma pessoa extremamente depressiva, porque ele era muito. Infelizmente, a vida dele foi feita de altos e baixos. Ele nunca conseguiu ter realmente, viver a plenitude de ser uma pessoa totalmente curada. Mas ele pôde viver a plenitude de ser muito usado por Deus. Hoje, os poemas dele são muito apreciados nos países de língua inglesa. Talvez não sejam tão apreciados no Brasil, porque, infelizmente, nós não temos tanta essa cultura de ler poemas. Mas por que eu quis colocá-lo, a vida dele aqui? Foi porque alguém que impactou muita gente, mesmo sendo uma pessoa que tinha problemas muito sérios. Ele não deixou esses problemas sérios, por exemplo, travarem a vida dele. E outra coisa que eu gosto de falar dele, porque a vida dele mostra a importância dos pais espirituais, de pessoas que acreditaram nele, pessoas acreditaram em William Cooper e puderam ajudá-lo a romper as barreiras que ele tinha. E olha que ele tinha muitas barreiras. Infelizmente, como eu disse, ele tinha altos e baixos, ele teve outras situações que ele realmente teve baixas muito grandes. Mas a presença de John Newton, mesmo quando eles se separaram, porque John Newton teve que mudar, eles continuaram o contato deles. E ele continuou compondo e escrevendo seus poemas. Então, queridos, a vida dele impacta a nossa vida, porque foi uma vida que, mesmo diante das limitações, pôde trazer coisas muito boas para muita gente. Sabe, algumas reflexões de William Cooper. Ele dizia o seguinte: a falta de ocupação não é repouso. Uma mente absolutamente vazia vive angustiada. E ele viveu muito isso. Ele sabia que, em meio à falta de ocupação, em meio à ociosidade, ele teria pensamentos, momentos que ele ficava ocioso, perdão. Aí sim, ele ficava muito ansioso, ele ficava muito angustiado. Então ele ocupava muito a vida dele. E com o que ele encontrou de ocupar a vida dele? Com a obra de Deus. Escrevendo poemas, compondo os hinos, poemas e hinos que são lidos e ouvidos até hoje. Ele entendeu uma coisa na vida dele: a única felicidade vem quando nos gastamos por um propósito. Mesmo diante das suas limitações e fragilidades, ele sabia: eu tenho um propósito e eu vou viver esses propósitos. E ele sabia que uma pessoa ociosa é tão inútil quanto um relógio sem ponteiros. Ele sabia que ele não poderia ficar ocioso.
Ele sabia que ele teria que ocupar a mente dele, a vida dele com um propósito. E ele ocupou com a obra de Deus. Queridos, esse é um poço que não é muito conhecido, mas a história dele nos inspira a ver o valor do que? Da paternidade espiritual, de incentivarmos, às vezes, nós podemos não ser como William Cooper, mas nós podemos ter William Cooper perto da gente, pessoas que estão passando situações difíceis, mas nós podemos ser como aquele Dr. Colton, como John Newton, incentivar essas pessoas. Amém? Vamos ser incentivadores. Vamos ser pessoas que realmente alimentam pessoas que estão vivendo dias difíceis. Amém? Que Deus te abençoe muito nesse tempo, em nome de Jesus. Amém.